Isso é de uma burrice, de uma ignorância, que a gente fica assim impressionado. Mas as pessoas que são influenciadas pelo demônio, elas são capazes das piores burrices. Agora, uma coisa muito interessante para vocês verem como a Bíblia é um livro que precisa de astúcia para entender. Rapaz, eu me encabulei. Porque, veja, esse evangelho foi o que a igreja trouxe nesse domingo ontem. É lá em Marcos capítulo 9. Na verdade, começa lá do versículo 38, mas a parte aqui que eu quero falar, que é mais interessante, um pouco mais na frente. Lá no versículo 43 que começa. Então, Marcos 9, versículo 43. Se a tua mão te faz pecar, corta. Melhor entrares na vida manco do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te faz pecar, corta-o. Melhor é entrares na vida coxo do que tendo 2 pés ser lançado no inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Agora veja que interessante. Qual é o pecado que eu vou poder cometer com os 2 olhos que, tirando um, eu não vou mais cometer? Me diga, que diferença vai fazer para um pecado se eu arrancar um só olho e eu continuar vendo com o outro? E é a mesma coisa com a mão. Por exemplo, se eu me masturbava com uma mão, eu vou cortar uma, aí ele diz, vai melhor entrar na vida com uma só mão. Mas se eu tiver a outra, eu vou fazer a mesma coisa, né? Mais interessante ainda é quando você vê que isso também foi descrito no Evangelho de Mateus, que teoricamente é quem estava escrevendo lá ao vivo. E veja que ele fala justamente dessa parte, né, da questão sexual. Está lá em Mateus 5, versículo 27. Essa pregação, inclusive, faz parte do Sermão da Montanha, que é a parte mais central de todo o Evangelho, de todas as pregações de Jesus. Mas vamos lá, em Mateus 5, como é que ele diz? Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu o adultério com ela. E logo em seguida ele diz, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Agora veja, se o pecado foi que eu olhei para uma mulher e tive intenção impura e cometi o adultério já ali no meu coração, se eu arrancar um dos olhos, eu vou continuar vendo ela e vou continuar cometendo esse pecado. É ou não é? Então o que isso quer dizer? Que aqui tá mais do que óbvio que Jesus não quer que você se corte, que você se mutile. Isso aqui não é literal. Porque, beleza, a pessoa ali, o pecado dele foi cometer um assédio. Utilizou a mão ali, passou a mão na mulher, beleza, com intenção sexual. E aí ele foi, rapaz, não vou mais pecar. Arrancou uma mão, ele vai fazer com a outra. Aí arrancou a outra mão. Mas aí ele ainda tem os olhos. Aí ele viu já, o pecado já foi a intenção. Aí ele pode tirar um olho, pode tirar o outro. Mas mesmo assim, ele ainda vai ouvir, ele ainda vai lembrar e vai ter os desejos impuros. Então, no final, tudo vai estar no coração. O único jeito de ele realmente se libertar disso é mudando o coração dele. Não adianta você cortar uma mão, não adianta você cortar um olho. Você tem que mudar o seu pensamento e se entregar. Ora, se o pecado já está lá, já está na sua mente, já está na sua intenção, você não vai arrancar seu cérebro, né? Quer dizer, até pode fazer isso, mas aí já é pior, né? Aí já vai ser outro pecado. E esse sem possibilidade de arrependimento. Mas novamente, voltando para o que é interessante, né, que Jesus falava de uma mão, um pé, um olho. Se você pega isso aqui e lê direto, sem parar para pensar, sem parar para refletir realmente nisso, que, poxa, não faz diferença eu arrancar um olho, se o outro ainda vai estar vendo do mesmo jeito, e se eu pecar, eu vou continuar pecando. Se você não parar para ter essa reflexão que está ali
Não é algo lá longe, profundo, que você tem que ter um profundo conhecimento teológico para poder ter essa reflexão, né? É uma coisa lógica que está escrita bem ali, só naquelas palavras. Não precisa nem eu ir ter referência do Antigo Testamento, de outros lugares, não precisa de nada. Nos próprios versículos ali, na própria fala, naquele momento, esse significado já está colocado. E aí você pode até só passar por cima, ler sem refletir, e vai até pegar alguma coisa, né? Que realmente é a gravidade do pecado, que realmente é melhor você arrancar uma mão do que ir para o inferno. Mas isso até que é o óbvio, né? Agora, o significado mais profundo que tá ali, você só vai entender mesmo refletindo um pouquinho. E por mais que agora eu falando, você tá achando, rapaz, mas isso é óbvio. Mas a grande maioria das pessoas vai passar por isso sem entender essa pequena parte aí, sem raciocinar isso que eu descrevi nesse vídeo. Então a Bíblia inteira tem disso, né? Ela é maravilhosa mesmo. Desde o Antigo Testamento e todas as falas de Jesus, todas as parábolas, têm significados muito profundos e que a gente precisa realmente estudar, se dedicar, ler e meditar também. Não é só ler. Obviamente que o primeiro passo é ler, né? Mas se você não para pensar, para estudar, para raciocinar em cima daquilo ali, sobre o que está sendo dito, que ele realmente deixou de ensinamento, que vai muito além do que simplesmente o que está escrito, aí você deixa de aproveitar talvez a parte mais importante dos ensinamentos. E no caso desse ensinamento aqui, na verdade a parte mais importante é até um pouco contrária ao que está escrito literalmente ali. Não que o que está escrito seja mentira. É óbvio que é verdade, que é melhor entrar no céu só com um olho do que ir para o inferno com dois. Isso é óbvio. Só que, de forma contrária a isso, Jesus não quer que você arranque o olho, Jesus não quer que você arranque a mão. E é isso que ele quer dizer com aquilo ali. Ele quer que você entregue a sua mente, o seu coração, o seu corpo todo, o seu 100% para ele. Porque não vai adiantar você arrancar seu olho, você cortar sua mão, você cortar suas bolas, o que for, qualquer coisa dessa que seja, não vai adiantar. Somente entregando o 100%. E outra coisa que fica muito óbvia aqui é que Jesus deixa claro quem é o seu inimigo, né? Você mesmo. Ele não diz para se eu ver algo que vai me fazer pecar, eu ir lá e destruir essa coisa. Não, ele diz para eu arrancar o meu olho. É ele que me faz pecar, não é o que está externo. Nunca vai ser. Sempre o nosso inimigo é a gente mesmo. Lembre-se de seguir o canal, curtir o vídeo, fique à vontade na seção dos comentários como sempre.